Olha aqui uma tomografia mostrando uma super bolha, para a gente entender. Então, aqui tem uma bolha enfisematose enorme, e aqui tem outras, ó, né? Mas essa aqui é a principal. Como é que a gente vai ver? Olha que o raio-x ele não tem trama vascular, ó, não tem vaso aqui. E olha aqui a parede da bolha. Como é que você vai saber que isso aqui não é um pneumotórax? Porque o pneumotórax, tu tem que ver a linha de pleura, né? Pneumotórax, você teria que ver a linha de pleura, daqui para dentro vai ter vaso, daqui para fora não vai ter. Aqui o pulmão tá oco, mas tem a linha da bolha, ó. Então olha para esse paciente, que loucura esse raio-x aqui, né? Tu tem o diafragma quase reto, super rebaixado, ó. Seio costofênico raso, coração super pequeno. Por quê? Porque foi tracionado para baixo pelo alongamento do mediastino. Um padrão, parece aqui, de espessamento de parede brônquia com bronquiectasia, essas bolhazinhas pretas aqui pode ser brônquio dilatado. Então ele tem uma broncopatia aqui também crônica. Cadê? Que pulmão que sobra para esse paciente respirar, né? Essa é a pergunta. Então aqui tem uma tela para vocês fazerem um print, para você não ter que anotar tudo isso, né? Então tem aí os achados. Deixa eu só pôr aqui uma coisa que faltou, né? Que é aqui, ó, aumento do calibre da traqueia, que é a traqueia em bainha de sabre, é o aspecto da traqueia, bainha de sabre. E quando fala rebaixamento do diafragma, daí isso aqui tem aquele índice que fica menor que 1,5 centímetros, do ponto mais alto para o mais baixo do diafragma, você mede isso no perfil. E cadê o aumento do espaço retroesternal? Tá aqui, esse fica maior que 2,5 centímetros. Tá? Então tá. Ó, não é alargamento, é alongamento do mediastino. Tá legal. Linfonodomegalia. Isso aqui, turma, não é brincadeira, viu? Porque, claro, a gente aprende a ver linfonodomegalia hilar, né? Olha aí que bonitinho. Linfonodo aumentado na região do hilo. Como que eu sei? Porque é redondo e o hilo tem que ser côncavo virado para fora, né? Então, vamos ver se tem uma chapinha normal aqui. Ó, aqui tem, ó. Então, olha que o hilo ele é côncavo virado para fora. Tá legal? Então, a gente aprende a ver, nossa, hilo aumentado, linfonodomegalia hilar, certo? Só que a gente tem que ver mais alguns aí. Primeiro, a gente tem que saber ver o paratraqueal. Então, você pega aqui, ó, o botão aórtico, ó, tá? E desenha a traqueia também. Vocês vão ver uma coisa. Um paciente, isso aqui é normal, esse raio-x que eu estou desenhando aqui. Isso aqui é normal, normal. Vocês vão ver uma coisa. A traqueia só tem estrutura anatômica para a esquerda dela. Tá vendo? Só tem botão aórtico para a esquerda. Para a direita da traqueia, praticamente você já viu o pulmão, ó. Tá vendo? O preto do pulmão. Agora veja o que aconteceu aqui. Vamos desenhar a traqueia aqui, mais ou menos onde ela tá, ó. Olha aí. Opa, tem um treco aqui do lado direito da traqueia. Não pode, né? Porque a traqueia só pode ter botão aórtico para a esquerda. Ó, que é o botão aórtico, tudo bem. Mas eu quero saber o que é isso aqui, ó. Então isso aqui é linfonodo paratraqueal, tá? Então a gente tem que ver, ó, se aparecer uma bola branca, então, portanto, se aparecer uma estrutura densa, não pode falar bola branca, né? Por favor. Uma estrutura radiopaca para a direita da traqueia tem coisa. Isso aí é um linfonodo paratraqueal, tá? Isso é bem típico da sarcoidose, só para você saber, esses linfonodos arredondados, gordinhos, parecem linfonodos em batata. Isso se chama potato nodes, é típico da sarcoidose, com essa faixa preta aqui, ó. É tão delimitado o linfonodo, fica uma faixa preta entre o linfonodo e o coração, ó. Tá vendo? Essa faixa preta, essa faixa transparente aqui é bem típica da sarcoidose. Então eu quero dar uma dica para vocês. Linfonodo e sarcoidose. Faz o potato nodes, ó, parece umas batatas. Ó as batatinhas. Parece batata. E isso aqui também se chama linfonodo 1, 2, 3. 1, 2, 3 nodes. É uma das poucas doenças que faz 3 linfonodos aumentados, 3 grupamentos de linfonodos aumentados de uma vez. Chama 1, 2, 3 nodes, tá?
E se pegar aqui bem entre o botão aórtico e o tronco pulmonar, ele chama linfonodo da janela aórtico-pulmonar. É aqui, ó. Eu desenho para vocês, ó. Aqui é o botão aórtico, tá? E aqui é o botão aórtico. E aqui, não, deixa eu desenhar com a caneta mais fina, peraí. Desculpa. Aqui é o botão aórtico. E o tronco pulmonar é aqui, ó. Ó. Tá certo? Tá vendo que dá... Lembra os ângulos da borda cardíaca? E o terceiro é o ventrículo esquerdo. Então aqui eu vou escrever. Botão aórtico. TP, tronco pulmonar. E aqui ventrículo esquerdo. Tá vendo que tem um ângulo côncavo entre o botão aórtico e o tronco pulmonar aqui, ó? Se chama janela aortopulmonar. Isso aqui tem que ser côncavo. Se perder, olha aqui, ó. Aqui tá o botão aórtico. Ó, cadê a concavidade? Ó? Já perdeu, ó. Então aqui também deve ter linfonodo na janela aortopulmonar, tá? E tem que ter esse Vzinho aqui, ó, tá? Mas o da sarcoidose, o típico é esses três aí, o paratraqueal, que a gente vê através de uma estrutura direita da traqueia, o hilar direito e o hilar esquerdo em forma de batata. 1, 2, 3 nodes, ou potato nodes, tá? Quando a gente fala de tuberculose ou de histoplasmose, que é mais raro, os linfonodos costumam calcificar no hilo. Então veja que existe um monte de calcificação pulmonar, inclusive aqui, né, que é típico de doença granulomatosa, tal, de todas elas, a tuberculose, da sarcoidose, da histoplasmose, mas eu quero que você saiba o seguinte, TB e histoplasmose gosta de fazer linfonodo calcificado no hilo, parece umas pipocas aqui, ó, tá vendo? Isso já é diferente, ó, estão vendo? Parece umas pipoquinhas, e tem um padrão miliar calcificado nesses pulmões aí, né? Concorda? Um monte de pontinho branco calcificado. Mas, olha a diferença de metástase. Metástase geralmente não faz calcificação. Ó, os linfonodos aumentados, ó. Né? Tá vendo? O hilo deixou de ser côncavo. Então, essa é só uma dica para vocês, tá? Parece batata, sarcoidose. Tem calcificação, TB e histoplasmose. Geralmente associada à calcificação pulmonar. Não tem nada disso, pensar em outras etiologias. Como, por exemplo, metástase. Isso aqui é metástase de câncer adenocarcinoma do intestino, né? Ó, tá legal? Linfonodomegalia. Cavitação. Cavitação é um desafio também. A gente tem que estar atento para algumas informações. Primeiro, a cavitação mais comum não é uma cavitação verdadeira. É uma imagem cavitada, que é a hérnia de hiato, né? Olha aí, ó. Essa imagem cavitada projetada bem no meio. Olha aqui a bolha gástrica aqui. E você olha no perfil, ele vai estar na região retrocardíaca. Então, no raio-x em perfil, a região retrocardíaca tem que ser totalmente preta, rádio transparente. Dá uma olhada aí, ó. O que nós temos aqui? Nós temos uma hérnia de hiato. Tá? Hérnia de hiato na região retrocardíaca. Não é uma cavitação, né? É uma imagem cavitada. Olha que impressionante o tamanho dessa hérnia. Faz o nível hidroaéreo dentro. Isso aqui é o ar no fundo do estômago, para baixo é o líquido, tá? Lembrem do sinal da coluna vertebral, que é aquele sinal que diz que a coluna tem que ficar escura para baixo. Olha aqui, ó, ficou branca aqui. Tem uma parte da coluna. Isso é um sinal que tem alguma anormalidade projetada sobre a coluna. A coluna tem que ficar preta para baixo, não pode ficar branca. Depois disso, nós temos o abscesso pulmonar. Abscesso pulmonar muito interessante. Essa figura está deitada de propósito, para lembrar para a gente quais são os segmentos que são mais acometidos por abscesso. Então, imagine o paciente deitado. Aqui é a traqueia e os dois brônquios. Quando ele abscesso é muito relacionado à broncoaspiração, né? Para onde que vai broncoaspiração? Para as duas regiões mais para baixo. Então, no paciente deitado, as duas regiões são essas aqui, né? Olha aqui uma coisa, ó. É aqui e aqui. Que regiões são essas? Vamos escrever? Aqui é lobo superior. E aqui é lobo inferior. Qual região? Aqui, ó, é o segmento posterior do lobo superior. E aqui, ó, é o segmento superior do lobo inferior, que são os dois segmentos mais posteriores quando o paciente está deitado. O que a gente vai ver no raio-x? Uma cavitação. Tá. Com nível dentro. Olha aqui o nível líquido, ó. Mas como é que eu vou saber que isso não é TB? Lembra que TB que cavita é secundária, uma TB mais antiga.
Se o é TB, a primeira coisa, a clínica é diferente. O paciente broncoaspirou, tá mal, tem febre em picos aqui, né? Por que em pico? Porque o abscesso não é vascularizado e quando passa a bactéria para a parede do abscesso, ele faz uma bacteremia transitória. Então, esse flush de bactéria na hora da circulação faz um pico com calafrio, né? Quando passa a bactéria para a parede é vascularizada. Aí, uma pergunta interessante, como é que eu sei que isso aqui não é TB? Por causa do volume pulmonar. O volume pulmonar está normal. A TB retrai o pulmão. Quando a TB cavita, ela já é velha. Como assim, velha? Ela faz outras alterações, ela não cavita bonitinho. Ela cavita e retrai o pulmão, deforma. Olha o volume desse pulmão, tá normal, ó. Então isso quer dizer que é uma cavitação recente, não é uma cavitação crônica. Se ele começa a cicatrizar e faz inflamação crônica e retrai. Você veja os hilos pulmonares, ó. O hilo tá no lugar certo, ó. Se isso aqui fosse TB, esse hilo estava puxado para cima, porque ela ia ter retração. Então aqui não tem retração, então isso é um abscesso. Tá? Vamos ver mais uma lesão cavitada. Isso aqui é em criança pós-pneumonia por estáfilo. Ó, cavitações de paredes finas, bem bonitinho. Isso é pneumatocele, tá? Pneumatocele é comum, são cistos pulmonares. Na prática são como bolhas, né? São cistos pulmonares pós-pneumonia por estáfilo, tá? Então faz essas cavitações de parede fina, tá legal? E aqui uma cavitação tumoral. Uma das coisas que cavita é câncer. Qual câncer? Do pulmão é o SEC que cavita, que é o carcinoma escamocelular. O carcinoma escamocelular ele tem os 4 Cs. É o mais relacionado ao cigarro, tá? Porque os carcinomas escamocelulares do epitélio eles são muito relacionados à agressão externa, né? Então ele é muito relacionado ao cigarro. Vou desenhar a traqueia aqui. Ele é mais central, óbvio, né? Se ele é relacionado ao cigarro, turma, onde é que chega mais fumaça? Na região central, lá na periferia é difícil chegar. Ele cavita com C e é mais comum em cavalheiros, em homens, né? O adenocarcinoma é tudo ao contrário, ele não é mais relacionado ao cigarro, né? Ele é mais comum periférico, ele não cavita, e é mais comum em mulheres. Então, veja, isso aqui é um carcinoma escamocelular, uma cavitação. Não é um local típico de abscesso aqui, né? E olha como o pulmão está limpo em volta, isso não é bom sinal, né? Uma cavitação, se fosse inflamatória, ia ter umas opacidades em volta, né? Olha aqui no abscesso como é que ele fica, né? O pulmão fica todo sujo em volta. Agora, uma cavitação assim, tão limpinha, só tem isso aqui, não tem mais nada, isso aqui não é bom, né? Quer dizer que não deve ter processo inflamatório ao redor, tá?